Meus irmãos, vamos orar ao Senhor Deus. Vamos orar ao Senhor Deus e eu peço para os irmãos abrirem as vossas Bíblias em Romanos capítulo 8. Nós chegaremos lá no decorrer da pregação. Por favor, deixem aberto em Romanos capítulo 8. Os irmãos também poderão abrir ou fazer uma marca, isto facilita depois, a não perdermos tempo, em Provérbios capítulo 16. Então, as duas passagens que nós vamos ter por base será Romanos 8 e Provérbios 16. Eu peço aos irmãos para abrirem e guardarem. E já lá chegaremos. Nós vamos orar ao Senhor Deus. Mas antes gostava de dizer aos irmãos que começa o novo ano, já tem os dias de 2016. E aquilo que acabamos de cantar agora, de estarmos juntos, é importantíssimo. Porque não se consegue ser um bom cristão fora da igreja. Não existe. E o que nós temos visto é que todos aqueles que por uma ou outra razão se afastam da igreja, eles mergulham em águas que não são muito boas. Por isso nós precisamos da igreja. Não é só cantamos cânticos bonitos, mas precisamos uns dos outros. Eu gostava que neste ano nós pudéssemos, como igreja, perceber mais isto, a dependência que nós temos uns dos outros. E essa dependência foi Jesus que nos ensinou a ter. Ele disse, olha, vocês são corpo, são membros uns dos outros. Ou então disse-nos, olha, vocês são um edifício no qual o Espírito Santo está, mas somos pedras vivas. Cada um de nós é uma dessas pedras. Então, cada vez que Jesus falou sobre a fé, Ele nunca nos disse que nós podíamos ser freelancers espirituais. Podíamos ter a nossa fé independente dos outros. Não há nada disso. O Novo Testamento está organizado em igrejas. Isso, a nossa vida cristã, há uma parte que é nossa, e hoje até vamos falar um pouco sobre isso, mas há uma parte que é vivida em igreja, E isto implica que nós possamos ter a nossa mente nos nossos irmãos, nas suas dificuldades. Por exemplo, hoje falta-nos aqui a Maria José, está a recuperar de uma cirurgia. Não é? Temos que sentir a falta, temos que chegar ao pé do pastor Valdemar e dar-lhe um abraço e mandar um beijinho para a irmã Maria José. Este tipo de coisas são simples, mas fazem toda a diferença para quem está a passar por momentos difíceis. Nós levantámos uma oferta há pouco. Este ano, a nossa igreja vai apoiar mensalmente 5 projetos missionários. Isto vai envolver da nossa parte um aumento de uns milhares de euros. Fazemos isso porque se nos sobrou dinheiro o ano passado? Não. O ano passado tivemos um déficit. Fazemos isso porque queremos que é o Senhor que nos está a dizer que devemos fazê-lo. Mas sabem, isto só vai ser possível se todos nós estivermos juntos nisto. Não teremos notícias de missionários dos projetos que nós estamos a apoiar durante o ano inteiro, além das ofertas de missões que habitualmente nós temos.
este ano eu gostava que nós abríssemos a nova igreja. Começássemos. Já começámos há 2 anos. Mas que este ano começássemos com o trabalho em si. E alguns irmãos têm perguntado, então, e quando é que começa? E quando é que começa? Mas vamos precisar que os irmãos estejam disponíveis para fazer isso. Eu sempre disse aos irmãos, olha, se for para eu andar a correr daqui para ali, sozinho, não. Mas se todos quisermos, nós vamos fazer isso. Se calhar vai implicar que o irmão, num domingo à tarde, possa ir a outro culto. Em vez de estar a ver o filme da tarde. Mas temos que querer fazer isto. Nós este ano queremos, o tema deste ano é discípulos em missão. Há 2 pontos que nós vamos tocar. É discipulado e missão. Missão com a nova igreja e aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. E discipulado, nós vamos investir em discipulado. Porque a Bíblia diz, ide e fazei. Não é só convertidos, pois não. É discípulos. E isto não é uma missão do pastor apenas, nem do professor da escola dominical. É sua. Tem discipulado alguém? Já alguma vez fez isso? Possivelmente não. Então nós queremos criar condições para que a igreja possa ensinar a palavra de Deus. Cada um de nós vai ter esses recursos. Acho que Deus nos está a dizer que Deus nos tem dito ao longo destes quase 3 anos que nós aqui estamos. A igreja sempre foi missionária. E Deus está a dizer, pelo menos tem-me dito nestes 3 anos, olha, é por aí que eu quero que vocês vão. Por isso, meus queridos, inicia-se um novo ano. Há alguns projetos que nós queremos fazer, mas não depende só do pastor, nem da liderança. Depende de todos nós. Queremos ou não queremos isso? Estamos dispostos a pagar o preço ou não disso? Eu acredito que Deus nos pode usar muito como igreja. E podemos não ser só bênção para aquelas pessoas que estão à nossa volta e para a nossa família, mas podemos ser bênção para o nosso país. É assim que eu vejo. E acho que não estou a ser arrogante. Não. Eu acho que Deus nos tem dito isso. Quando eu saí dos Açores, já disse isto aos irmãos, mas eu vou repetir muitas vezes. Eu saí do campo missionário, mas foi para ter uma igreja missionária. Foi este o trato que eu fiz com Deus. Foi isto que Deus quer de mim. E nós vamos seguir por aí. Mas estão a dizer nós, somos nós todos. A Paula, a Patrícia, o Filipe, a Ruth, o Tiago, todos nós. Não aqueles lá da igreja que têm os cargos. Queremos ou não queremos andar para a frente? Podemos passar mais 62 anos e mantermos a nossa estrutura, mas nós queremos mais. A nossa visão não está apenas aqui nas 4 paredes. Os irmãos têm reparado, hoje até temos menos gente, mas habitualmente os bancos já estão cheios. Mas satisfaz-me isso? Não. Estão lá 104 ou 106 mil pessoas em que é luz, que não conhecem o Senhor. Ora, aquelas onde nós vivemos, nós conhecemos fora da cidade. Então, os olhos têm que estar aí. Por isso, eu gostava de dizer esta palavra aos irmãos. Discípulos em missão vai ser o nosso tema. E vamos tocar ensino da palavra de Deus no discipulado de toda a igreja. Pelo menos queremos assim pensar que vai acontecer, é para aí que nós vamos. E missão. Que seja este ano o início de uma nova igreja. Amém? Irmãos que disseram amém, comprometeram-se. Tá? Vamos então orar ao Senhor Deus. Senhor Deus, pedimos agora sabedoria para a Tua palavra, Senhor. Que seja ela a falar-nos. Que seja o Teu Santo Espírito
a dirigir esta pregação, Senhor, a dirigir este ano, a dirigir os trabalhos da Tua Igreja, Senhor. Nós somos, como ouvimos hoje, somos falidos espiritualmente, nós não temos a capacidade de guiar os Teus propósitos, a Tua vontade. Não, Senhor, temos estado totalmente dependentes de Ti e é isso que nós queremos. Queremos que neste ano possamos estar totalmente dependentes de Ti, Senhor. E que Tu nos uses como Teu corpo, como Tua família, Senhor, que Tu nos dirijas, Senhor, porque queremos honrar-Te, queremos fazer-Te conhecido. Tem misericórdia de nós, derrama a Tua graça sobre a Tua Igreja, Senhor. Livra-nos de problemas, de dores, de dificuldades, Senhor. Protege-nos, pedimos a Tua proteção, Senhor. Mas faz a Tua obra através de nós. Mais uma vez, Senhor, por esta palavra te peço que a abençoes e dirijas. No nome de Cristo, Senhor. Amém. Então, estamos num novo ano, e é natural que façamos balanços, até as empresas fazem balanços por esta altura. É natural que façamos uma avaliação, balanço, como os irmãos lhe queiram chamar, do ano 2015. Porventura já o fizeram em família ou pessoalmente. Faz sentido, não tem que ser, mas faz sentido que assim seja e muitas pessoas o fazem nesta altura. Como também é natural que nós, que se inicia um novo ano, nós pensarmos o que é que vai acontecer em 2016 e temos alguns objetivos para este ano, a nível pessoal, a nível familiar, a nível espiritual. Imagino que o ano que passou, para alguns foram bons, foi um bom ano. Uns casaram, e até isto já estava aqui antes de saber que vocês vinham. Uns casaram e terá sido um ano muito bom por causa disso, não é? O Rui também apareceu nas fotografias do PowerPoint com um sorriso, e a Joana, então também casaram e foi uma alegria. Então, outros acabaram o curso, outros foram avós. Outros conseguiram mudar de casa, uns tiveram um ano tranquilo, abençoado, não houve assim nenhum problema grande, nenhuma dificuldade, então podem chegar ao final de 2015 e dizer, olha, foi um ano bom, foi um ano agradável no nosso dia a dia. Mas também é verdade que para alguns o ano de 2015 foi um ano mau. Foi um ano, ficaram doentes, ou perderam o emprego, ou então viveram uma crise familiar muito grave, passaram por dificuldades financeiras. Acho que aqui muitos passaram no nosso país, as coisas não têm sido fáceis. Para alguns, os problemas foram tantos que disseram assim, não, este ano de 2015 não foi um bom ano. Nós sofremos bastante, nós tivemos que lutar muito. E eu acredito que, para alguns, até os problemas puderam deixar assim um sabor a desilusão, a sofrimento. E dizer, olha, não foi um bom ano este. Espiritualmente, pode ter sido um ano importante para alguns. Por exemplo, alguém que tenha conhecido Jesus, ou que foi batizado, e pode dizer, olha, foi o ano em que eu conheci o Senhor, então ser um ano bom. Houve crescimento espiritual, houve intimidade. O irmão pode chegar e dizer assim, olha, o ano de 2015 eu cresci muito com Cristo, eu experimentei Deus como nunca tinha experimentado. Ou então pode ter sido um ano mau, em que esteve longe de Deus durante muito tempo, em que tomou decisões que prejudicaram a sua vida espiritual. Isso pode ter acontecido. Enfim, pode ter feito este balanço ou não. Cada um poderá dizer se o ano 2015 foi um ano bom, um ano mau, por todas estas perspectivas. Olhando para 2016, eu gostava de fazer uma análise daquilo que poderá ser. E vamos analisar 2 pontos. O plano maior e o plano menor. Podemos chamar o macroplano, talvez fique mais no ouvido. Macroplano e o microplano. Então, o macroplano vai ser a perspectiva de Deus. E o microplano, a nossa perspectiva, a nossa vida.
Vamos falar um bocadinho do macroplano, para eu ver se me faço entender que os irmãos agora estão confusos. Então, o que é que eu chamo de macroplano? Ou plano maior? Plano maior, podemos dizer, olha, é a história de Deus, a história desenhada por Deus. Por exemplo, a história da humanidade desenhada por Deus. Podíamos ir aos inícios e dizer assim, olha, Deus criou os céus e a terra. Deus criou o homem e o homem decidiu afastar-se de Deus, pecando. O homem quis viver sem estar debaixo da autoridade de Deus. E isso não era possível, porque o pecado gera a morte. Então, depois do homem ter pecado, Deus decidiu prometer, ou Deus prometeu um Salvador, e disse que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, e ele destornaria o mal, o inimigo do homem. E Deus decidiu dar-nos a salvação, e fez homem em Jesus. Ele foi à cruz para justificar e para salvar os homens. Todos os homens, um dia, e como cantámos hoje no primeiro cântico, todos os homens estarão diante dele, um dia. Todos nós, no macroplano, na história desenhada por Deus, todos nós nos confrontaremos com o Senhor e seremos julgados pelo Senhor. Aqueles que excluíram Deus na vida, não terão Deus depois da morte. Mas aqueles que o aceitaram como Deus em vida, que receberam Jesus, terão sido feitos filhos de Deus, e estes serão glorificados para todo o sempre. Podemos acreditar que Deus existe ou não, mas Deus continua a ser Deus. Podemos acreditar ou não nesta história, nesta macro-história, mas ela está a acontecer e ela vai se concretizar segundo o querer de Deus. Porque este plano que Deus nos anunciou foi escrito pelo Alfa e o Ômega, pelo princípio e o fim. Foi escrito pelo Deus que se denomina Eu Sou, ou seja, Ele é a origem de todas as coisas. Ele as pode garantir. No macroplano, Deus criou o homem. E Deus decidiu salvar o homem. Queria falar um pouco sobre isto. Deus preparou a nossa salvação desde os tempos eternos. Deus não foi surpreendido com o pecado de Adão. Nem a cruz foi um segundo plano. Olha, já que Adão pecou, Deus arranjou aqui uma solução para o homem. Não, já estava tudo decidido antes dos tempos, antes da criação ter sido feita. Irmãos, um dia vão perguntar isso ao Senhor. Nós não temos todas as respostas. Mas eu peço para pôres, por favor, 2 Timóteo 1, 9 e 10, diz-nos o seguinte: nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação, a sua própria vontade e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. No macroplano, no plano total de Deus, na história da humanidade, o Evangelho é as boas notícias de Deus aos homens. No Natal celebramos as boas notícias de Deus, o nascimento de Jesus, o Salvador. As boas notícias dizem-nos que Jesus nos justificou de todo e qualquer pecado que tenhamos cometido. Por que motivo? Porque Deus se
fez homem, foi para nos representar na cruz, para ser o nosso fiador, para tornar-se a nossa garantia diante de Deus. Na cruz, Jesus estava representando o homem, estava-me representando a mim e estava a representar a si. No Calvário, ele foi feito pecado por nós. Tornou-se maldito diante do Pai. Porque ele estava completamente carregado de pecado, cheio de pecado. Era maldito. Ele sentiu o gelo de estar separado do Pai e gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ali, carregado de pecados de todos nós, ele foi moído pela justiça de Deus, foi pisado. As Escrituras dizem: pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelo seu sofrimento fomos considerados justificados. Ele entregou o seu espírito ao Pai. O diabo não teve posse dele porque a sua justiça, a sua santidade eram perfeitas e maiores do que o pecado de uma humanidade, de toda uma humanidade caída. A justiça de Deus era maior, a justiça de Jesus era maior do que o pecado de todos nós. É impressionante. Antes de se entregar nas mãos do Pai, ele gritou, ele proferiu estas palavras: está consumado. Naquela hora, o escrito da dívida, assim que as Escrituras nos ensinam, que era contra nós, a acusação que era contra nós, a acusação que nós tínhamos pelo pecado que nós cometemos todos os dias, a acusação caiu por terra, ou foi cravada na cruz. Ele triunfou sobre o maligno, ele triunfou sobre a morte, ele triunfou sobre as consequências do pecado. Naquele momento, Jesus pagou a nossa dívida, ele justificou-nos. Agora, diz as Escrituras, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Colossenses 2 diz-nos isso: e a vós que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos ou pecados, tendo cancelado o escrito da dívida. Quer dizer, a acusação ficou sem força, que era contra nós e que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial, removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz. Está consumado. Está feito. Mas sabe, o macroplano de Deus não se resume apenas à nossa justificação. Deus não operou tudo isto, Deus não deu um filho que foi brutalmente torturado e morto para que nós, aqueles que o recebemos, aqueles que o aceitamos, continuássemos a viver como se ele não existisse. Ou como se Deus fosse um Pai Natal, pronto a suprir a nossa vontade momentânea, terrena, circunstancial, a realizar os nossos sonhos e os nossos desejos. Para muitas pessoas, Deus é este Pai Natal. E o pedido que fazem para 2016, Senhor, abençoa muito a minha vida, abençoa muito a minha vida. Mas não foi por isso só que Jesus morreu. Romanos 8, os irmãos já têm aberto. Versículo 28 diz-nos o seguinte: sabemos
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia nunca nos diz que todas as coisas são boas. Há coisas más e já passámos por elas. Diz-nos é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Quer dizer que mesmo nas coisas más, Deus nos pode abençoar e fazer crescer. Não foi bom o que os irmãos de José lhe fizeram vendendo para o Egito, mas Deus usou isso para ele vir a governar o Egito. Não foi bonito o que Jonas fez ao fugir de Deus, mas Deus usou a fuga dele para lhe mostrar o seu poder, a sua força e a salvação. E continua, versículo 29. Porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então qual foi o desejo de Deus? Para que nós fôssemos conforme a imagem do seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então a vontade de Deus é que todos os que fossem salvos fossem também semelhantes ao seu Filho. Na glória, na eternidade, seremos todos semelhantes a Jesus. Seremos transformados conforme a imagem de Jesus. O nosso corpo será imortal, será incorruptível, será glorioso, será celestial. Nós seremos perfeitos, como Ele é perfeito. O nosso querer, a nossa vontade, o nosso caráter não falhará um só propósito do Senhor Deus. Estaremos em plena comunhão com o Senhor. Estaremos em intimidade com o próprio Deus. Na glória, quando formos santificados por completo, não haverá mais cansaço. Não haverá envelhecimento. Não haverá dor. Não haverá luto. E quanto dói a perda dos nossos queridos. Nem sofrimento, nem desilusões. Não haverá pobreza, terrorismo, miséria, abusos, injustiça. Essas coisas já passaram. A Bíblia diz-nos que Deus nos enxugará dos olhos, do rosto, toda a lágrima. Retirará da nossa vida todo e qualquer motivo de sofrimento. Habitaremos numa mansão preparada por Jesus na Nova Jerusalém, na cidade celestial, na cidade santa, pelos séculos dos séculos. Viveremos em amor, ágape, amor perfeito, perto de Deus, junto a Deus. Irmãos, tomara que fosse hoje. Tomara que fosse hoje. Isto é o que a Bíblia nos promete. Algumas das promessas. E o que Jesus disse naquela cruz foi que o plano foi consumado. Seremos glorificados. Neste texto diz que fomos glorificados. É interessante que ainda vai acontecer, mas ele mete o verbo no perfeito. Porque no coração de Deus está consumado, está feito, está decidido. Nesse macroplano que vai da criação à nossa glorificação, será consumado, pois nada nem ninguém tem poder para impedir ou destruir que esta história se concretize. Porque ele foi criado e decidido por Deus. Por isso, os próximos versículos dizem o seguinte, 31, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? E quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
E quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, nudez, perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. E como sofremos nesta vida. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, dizia Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes. Às vezes temos muito medo do diabo, mas ele não. Ele só vai até onde Deus permite. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está consumado. Se já entregou a sua vida a Jesus, se o reconhece como Deus, que se fez homem, que morreu no seu lugar, pelo seu pecado, se já é um crente, um cristão verdadeiro, o seu nome está inscrito no livro da vida. E um dia será glorificado e estará com o Senhor no céu para todo sempre. Então, olhando na perspectiva do macroplano, o plano maior, o grande propósito para a sua vida e para a minha vida, no ano 2016, é ser transformado à imagem de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Este é o propósito maior. Que Deus o criou para que o conhecesse, para que o amasse e para que lhe desse glória. Não é fantástico? O plano de Deus para nós foi uma ideia dos tempos eternos. Mas para nós começou no dia em que se abriram os nossos olhos espirituais. No dia em que vimos o Senhor, em que dissemos mais ou menos como o cego. Eu antes era cego, mas agora eu vejo. Não começará no dia em que partirmos para a glória. Aí vai ser tudo perfeito. Começará no dia em que nos encontramos com o Senhor, no dia em que nos convertemos, no dia em que recebemos em nós o Espírito do Senhor. Ele veio a nós e em nós quer fazer uma obra, quer que sejamos barro nas suas mãos, já hoje. O grande propósito é esse. O peregrino, os peregrinos são pessoas que estão de passagem, rumo a qualquer lado. Penso que essa imagem é tremenda naquilo que nós somos aqui nesta terra. Precisamos de entender esta verdade e não focarmos tanto nesta vida. Somos cidadãos do reino dos céus e o nosso destino é o céu, pelos séculos dos séculos. E é triste às vezes ver que cristãos, aqueles que têm conhecimento destas coisas, estão tão empenhados em viver esta vida como se não houvesse eternidade. Às vezes com vidas fundamentadas no prazer passageiro e no materialismo, quando temos motivos eternos para viver. Então, meus queridos, em 2016 nós podemos querer ter saúde, um pouco mais de dinheiro, um melhor emprego. Mais dinheiro, toda a gente riu, praticamente, não é? Isto tem um poder impressionante. Eu já pus aqui um pouco mais, porque a Bíblia diz que nós não devemos querer ser ricos, não é? Os irmãos conhecem a passagem. Podemos querer um melhor emprego, ou então ganhar um emprego para quem está desempregado, melhorar de casa, trocar de casa, ou fazer obras lá em casa. Podemos querer fazer aquela viagem que sonhámos desde
desde há alguns anos. Eu sonho ir com a minha mulher a ir para um sítio qualquer daqui a uns anos. Quando não tivermos aquelas coisas lá em casa a dar-nos despesa. Nós podemos querer, desejar que o nosso filho acabe o curso. Uns já pediram a Deus para arranjar namorada este ano. Ou namorado. A parte da frente sorriu. Aqui do... Outros querem casar. Outros querem ter um bebê. Outros querem educar um bebê. Não é, Jonatas? Podemos querer lutar, podemos querer muitas coisas, podemos querer lutar por muitas coisas. Isso não é errado em si mesmo, porque a vida é isto, a vida é feita de lutas e conquistas. Isso não está errado. Mas isto tudo que eu acabei de dizer é aquilo que nós chamamos de microplano, ou plano menor. Vamos fazer entender? Ao plano grande e ao plano menor, que é o da nossa vida, que é importante, mas é o menor. O que vivemos nós, com os nossos objetivos, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com os nossos afazeres, com as nossas potencialidades, com as nossas limitações, mas independente da forma como vivemos, Deus continua a ser Deus. E o seu grande propósito será realizado. Como diz o outro, conosco ou sem nosco. É? Conosco ou sem nós. Mas é no microplano, na nossa vida, que nós dizemos sim a Deus. Que afirmamos que estamos ou não estamos dentro do grande plano. A fé não é um conjunto de crenças compreendidas intelectualmente, não são ritos religiosos que se fazem num dia da semana, num dado lugar a que chamamos templo. A fé em Deus é a vida, é a forma como vivemos, é a forma como pensamos, como falamos, como sentimos, como tomamos as nossas decisões, como fazemos as nossas escolhas. A fé em Deus é crer no Senhor e dar-lhe o domínio da nossa vida, o controle dos nossos dias. Isso é a fé. E podemos crer muitas coisas, mas será que o que estamos a crer está dentro dos propósitos de Deus para nós? Essa é a grande questão. Será que todos esses planos fazem parte daquilo que Deus quer que aconteça na nossa vida? Será que o que fazemos no dia a dia está de acordo com o grande plano ou do macroplano? Será que Jesus está dentro ou está do lado de fora a bater, a ver se pode entrar na nossa vida? Como lá na igreja de Laodiceia. Eu tenho aprendido na minha vida que os planos de Deus para mim têm sido melhores do que os meus próprios planos. Eu tenho visto o que Jesus fez por mim, o que tem feito em mim. E também aquilo que Ele me promete. E é maior, de facto, do que aquilo que eu podia imaginar. Isaías diz-nos, porque os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Irmãos, ainda têm Provérbios aberto? Vejam lá. Versículo 16, capítulo 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Às vezes pensamos que temos as melhores escolhas, as melhores decisões, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então Deus
é o nosso maior garante. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é ao Senhor todo o arrogante coração. O arrogante coração é aquele que foi criado por Deus e quer viver a vida longe de Deus, ignorante de Deus. Eu já fui arrogante de coração e procuro não ser. É evidente que não ficará impune. Versículo 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. É uma garantia de vitória, de sucesso, o temor do Senhor, o respeito ao Senhor. Sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Vamos terminar no versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A vida sem Deus é um conjunto de asneiras e sofrimentos. A Bíblia dá-nos algumas imagens do que é ter uma vida com Deus e uma vida sem Deus. E uma das imagens que eu gosto, que me diz muito, está no Salmo 1. O vento, o crente, o justo, é comparado a uma árvore, uma grande árvore, junto a águas, correntes de água, não é? E diz que essa árvore, no tempo próprio, dá o seu fruto. Mas depois dá-nos outra imagem. A imagem do ímpio, ou seja, a imagem daqueles que não seguem o Senhor Deus. E qual é a imagem que nos passa? Palha. E o vento dispersa. Sopra o vento e a palha vai para onde o vento a levar. Vejam, comparem as imagens. É isto que o salmista, que Provérbios nos está a dizer. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. É isto. O Facebook serve para dizer muitas baboseiras. E às vezes os crentes, eu já tenho dito isto, perdem boas ocasiões para estarem calados. Quando estiver assim em stress, não vá para o Facebook, vá até ao Monte Abrão, grite para aquelas pedras, há lá uns póneis, os irmãos podem gritar para os póneis e diga mal dos póneis que eles não se importam. Não vá para o Facebook dizer asneiras, está bem? Porque é pecado, continua a ser pecado, só que é um pecado que alastra e que contagia muita gente e entristece muita gente. Por isso, vá até ao Monte Abrão, estão lá uns póneis, grite bem alto e tal, e quando descer já vem mais calmo, escusa de ter pecado e espalhar o pecado por todos os seus amigos. Se eu pecar, tenho 1000 e tal amigos, não é? Olha, imagina, o meu pecado vezes 1000 e tal, hein? Olha, o pastor Rui disse ali umas baboseiras, vamos partilhar isto, e há alguns que partilham e tal, e gostam das baboseiras uns dos outros, e vamos partilhar. Irmãos, cuidado, o que nós escrevemos, aquilo que nós dizemos, nossa postura, continuamos a ser servos de Deus e representantes de Jesus Cristo no Facebook. Mas eu li alguma coisa muito boa de uma irmã nossa, que os irmãos até puseram like, espero que tenham lido tudo, porque de facto foi muito bonito. Ela não está cá hoje, eu também não vou dizer quem é, os irmãos com certeza, mas eu quero partilhar isto porque é público e eu acho que este é o propósito de um adorador que vive no microplano, mas está de acordo com o macroplano. E diz assim a nossa irmã: em breve Deus nos dará mais um ano, tempo oportuno para andarmos com Ele. O meu ardente desejo é ser um vaso de honra nas mãos de Deus e ser instrumentalizado por Ele para fazer a sua vontade. Quero conhecer a intimidade de Deus e deleitar-me nele. Sei que Ele
é a minha maior recompensa. Conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna. Quero honrá-lo com a minha vida e torná-lo conhecido com as minhas palavras. Quero consagrar todo o meu ser a Ele, dons, talentos, forças e inteligência. E quero servi-lo com tudo o que sou e com tudo o que tenho. Quero ver a minha família florescendo nos átrios do Senhor, sendo canal de bênção em suas mãos. E sei que este também é o seu anelo, é o seu propósito na entrada deste novo ano. Ela termina, feliz 2016. Se tivermos um coração de adorador, experimentaremos a vida abundante que Jesus nos prometeu, independentemente das circunstâncias que vierem a acontecer neste ano. Se tivermos um coração de adorador, o macroplano e o microplano, eles estão em sintonia. Não pense que conseguirá sozinho. Precisamos da igreja para o fazer. Precisamos uns dos outros. Mas eu gostava de exortá-lo a algumas coisas este ano. Quero exortá-lo neste ano a ler a Bíblia. Quem sabe ler a Bíblia toda, num ano? Ou todos os dias, uma porção. Quero exortá-lo a procurar intimidade que teve com o Senhor no passado e que não consegue ter mais. Quero encorajá-lo a emendar os seus erros. Aquilo que sabe que está mal na sua vida. Assuma um compromisso com Deus de fidelidade. Por exemplo, com o seu dízimo, com as suas ofertas. Sustentar o trabalho do Senhor, o missionário. Confie no Senhor. Decida ser mais participativo, mais disponível. Os seus dons, com o seu tempo. Mobilize a sua família para servir ao Senhor. Aquela situação que sabe que não está certa, tome uma posição, corrija, retire o lixo da sua vida. Se já conhece o Senhor, mas ainda não foi batizado, decida este ano dar um testemunho público da sua fé no Senhor. E se ainda não decidiu por Cristo, mas compreende que Deus existe e que Deus quer ter um relacionamento consigo, não peça-lhe perdão, arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor. Foi para isso que Ele enviou o seu Filho, para o ter a si. Deus quer de si este ano. Deus quer de nós, igreja, este ano. Essa pergunta eu quero que faça agora no período pós-lúdio, enquanto oramos ao Senhor Deus. A todos, um ano abençoado.